aqui da GV. Hoje a gente tem a honra de receber duas pessoas que eu acho que se tem alguém que está realmente na fronteira do que a gente vem discutindo nesses últimos 2 meses, 1 mês e meio aqui, são justamente o Thiago e a Cristina, porque eu estava contando para eles que o tema que a gente elegeu esse semestre para tratar foi o tema da financiabilidade dos projetos de infraestrutura, ou seja, com a mudança da forma de financiar a infraestrutura no Brasil, saída do BNDES, diminuição da participação do financiamento público, surge uma demanda, na verdade, que antes talvez tivesse um pouco escondida, porque o BNDES ele mitigava alguns riscos regulatórios, existia uma orientação pública de fomentar projetos de concessão, e quando o governo diz, olha, o BNDES não vai mais exercer esse papel, seja porque não tem crédito, seja porque não quer exercer mais esse papel, surge a necessidade de fato, fazer um financiamento privado da infraestrutura. E é nesse momento que a gente começa a descobrir os detalhes e o diabo mora nos detalhes. E aí, justamente, a Cristina e o Thiago, eu vou apresentá-los, mas eles são do Banco Pátria, ou Pátria Investimentos, que é justamente aquele famoso temos que atrair os fundos de investimento para financiar a infraestrutura. A gente vem ouvindo isso há 3, 4 anos e, de alguma forma, os bons fundos estão chegando, e já chegaram, como é o caso do Pátria. Eles vão poder contar um pouquinho do Pátria, mas eu acho que, enfim, é um dos maiores fundos de investimento do país, associados a um dos maiores fundos de investimento do mundo. Vocês continuam com a parceria com Blackstone e BlackRock, que são, assim, os grandes fundos mundiais de financiamento de infraestrutura. E eles vieram contar um pouquinho essa experiência, porque o Pátria já é concessionário de serviços no estado de São Paulo. Então, já deu certo. Já conseguiram atrair um banco para participar dessas concessões como operador. Veja, e sozinho, quer dizer, sozinho, digamos, vocês são os controladores da concessão, de uma importante concessão rodoviária no estado de São Paulo. Então eles já são de fato player do setor. Então é um banco ou um fundo de investimentos, um gestor de ativos que já é player do setor. E justamente o que eles vieram contar aqui é essa experiência. Quais são as dificuldades, a gente tem aqui, para contar um pouco para vocês, estudantes, temos representantes do setor privado, temos representantes do governo, em especial da SP Parcerias. Temos aqui com um time grande, com a Nara, que trouxe aí para as pessoas da SP Parcerias aqui de São Paulo. Temos pessoas também aqui pela internet, gente do Piauí, por exemplo, da unidade de parcerias do Piauí, não sei se a Erika está nos acompanhando, Pernambuco e de tantos outros lugares que têm acompanhado. Então, eu vou apresentar a vocês aqui. A Cristina Vergueiro é diretora do Pátria Investimentos, diretora jurídica, na área jurídico, estratégico e compliance dos fundos de infraestrutura, investimentos e desinvestimentos dos fundos de infraestrutura, incluindo M&A, licitação, startups, projetos Greenfield, além do monitoramento e gestão de riscos jurídicos e de compliance das companhias do portfólio do Pátria. Ela ingressou no Pátria em 2006 como advogada e antes disso foi associada ao Dr. Zene Freire na área de M&A bancário, mercado de capitais, é formada pela USP e cursou o Master em Economia de Negócios da FGV e detém a certificação CCEP 1 da Society of Corporate Compliance and Ethics. O Thiago Bronze é VP no Pátria Infraestrutura e trabalha na área de investimentos da companhia desde 2011. Ele trabalhou anteriormente na Ant Kearney, na área de estratégia de negócio e também no Banco BBM, na área de pesquisa macroeconômica. Ele participou ativamente do desenvolvimento da Highline, companhia do portfólio do Pátria Infraestrutura 2, que aí eles podem contar como funciona, para investimentos em torres de telecom no Brasil, como analista de negócio, também como gerente de planejamento financeiro da Entrevias, que é justamente essa concessão rodoviária que o Pátria é concessionário.
né? E ele é formado em engenharia mecânica pelo ITA. Então, temos aqui esses nossos dois super qualificados convidados que vão poder interagir aqui com vocês hoje. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tudo bem filmados? Sem problema? Então, estão autorizados aqui. O que vocês não puderem falar, a gente censura, faz uma tarde. Quer que eu faça? Obrigada. Bom, a gente pensou em fazer muito mais um bate-papo, então interrompam a gente a qualquer momento. A gente pensou em fazer o seguinte, contar um pouquinho o que é o Pátria. O Pátria não é banco, o Pátria não é dono de tudo, o Pátria é um gestor de recursos, e a gente tem que contar o que o Pátria faz, em que setores a gente investe. Tem gente que acha que o Pátria é um nome novo, por aparecer agora algumas concessões. Na verdade, a gente tem uma história de uns 30 anos. Então, a gente precisa dar só essa contextualizada e entrar um pouquinho mais nos nossos investimentos em infraestrutura, que eu acho que esse grupo se interessa mais. Contar algumas questões, umas características de fundo de investimento de participações, que é o nosso veículo de investimento. Até porque quando a gente conversou com a Isadora, a gente interagiu muito com a Isadora na época do leilão dessa concessão de rodovias, que hoje é uma empresa que a gente controla chamada Entrevias. E um dos temas foi fazer com muitas contribuições para que a gente conseguisse se habilitar a participar do leilão. Pelas questões formais, a gente iria e falava, não dá, não faz sentido. Para a gente, questões simples, mas se o edital não permitisse... PL, essas coisas... PL, abrir até pessoa física, enfim, mostra que todo o dinheiro já está na conta no dia do leilão, e aí a gente mostrou um pouco o que não fazia sentido. Você pode pular o aviso importante. Aqui, muito rápido, né? O que é o Pátria? Então, o Pátria é um gestor dos fundos, o dinheiro dos nossos clientes. Hoje a gente administra mais de 50 bilhões de reais e, enfim, somos a gente fala que é um partnership, ou seja, uma sociedade de pessoas que estão juntas há muito tempo. São 17 sócios brasileiros e um sócio importante é a Blackstone. Então, o que é o nosso negócio? Administrar o dinheiro dos nossos clientes. A gente escolhe onde investir, quando investir e quando fazer o desinvestimento, é como a gente chama a venda, mas o dinheiro é de terceiro, não é nosso. E a gente é remunerado por esse serviço. Os principais setores que nós investimos são de infraestrutura, é o meu time e do Thiago, é da nossa área, a gente foca só nos investimentos no setor de infraestrutura. Tem outros fundos que são do private equity, ou seja, a gente investe em setores de educação, alimentação, tudo que não é infra e tudo que não é imobiliário. E a gente também tem um fundo de crédito e umas outras iniciativas. Então, deixa eu explicar também o que é private equity. Aí, não sei, enfim, para quem já sabe. A gente investe em empresa, é mais ou menos isso. A gente investe em empresa, a empresa cresce, a gente faz a empresa crescer e a gente vende a empresa depois de um determinado tempo. Então, a gente tem um prazo previsto em regulamento do fundo, a gente vai investir e vai vender. A gente ganha dinheiro por fazer essa atividade e quando a gente vende. Então, nosso cliente recebe o dinheiro de volta, idealmente um retorno importante, né? O dinheiro que ele colocou, teve ótimos rendimentos, depois de uns anos ele recebe de volta. E a gente também recebe um percentual desse ganho que a gente conseguiu auferir. Não, aqui acho que é só para mostrar que a gente tem escritório em vários lugares, mas nossa principal atividade é no Brasil. A gente tem investimentos em outros países, mas isso fica muito, parece que eu estou fazendo propaganda. Hoje, os nossos os fundos que nós administramos investem em 48 empresas. A gente gosta desse número aqui, porque essas empresas e os funcionários do Pátria surgiram um número de mais de 30 mil. Então a gente gosta de pensar que a gente gerou, contribuiu com muitos empregos no país e que a gente consegue melhorar a vida de um universo tão grande de pessoas. Aqui é a nossa concessão de rodovias, aqui é uma empresa de self-storage,
armazéns. Frute Açaí é um investimento de um fundo nosso, a Biorritmo também. Enfim, são empresas de setores diversos. Estou procurando os de infra. É a Entrevias, a Hidrovias do Brasil, Highline, que é a torre do celular, o Data, são data centers, e a Água, a empresa de linhas de transmissão. São só algumas. Acho que eu vou pular, porque são das outras áreas. A gente vai falar só do fundo de infraestrutura. Pode ir. Mas se alguém se interessar em saber um pouco mais do que a gente faz, a gente bate um papo depois. Acho que mais um aparece um pouquinho mais de infraestrutura. Aqui a gente fala um pouquinho de como a gente faz os investimentos, né? Então, a gente procura contratos de longo prazo, a gente ganha com Project Finance, a gente presta bastante atenção na engenharia financeira, e aí o Thiago vai falar um pouquinho depois da parte dos financiamentos. Nosso time dedicado só a investimento em infraestrutura é mais de 70 pessoas, e dos fundos no Brasil não tem um time tão grande dedicado a investimento em infraestrutura. Uma característica nossa é que teve muita coisa que a gente fez do zero. Então, a Hidrovias do Brasil é um bom exemplo, né, Thiago? A gente queria ter uma solução de logística pelos rios no norte do país. E a gente procurou se associar com alguns players do mercado, mas enfim, a gente acabou concluindo que daria para começar do zero. O que a gente fez? A gente comprou terreno, construiu o terminal, enfim, conseguiu as autorizações, as licenças, contratou construção de embarcação, de empurrador, foi atrás de cliente para se comprometer a contratar a nossa empresa para fazer transporte de minério de ferro, transporte de grãos, e a gente construiu do zero. Então, a gente gosta da originação própria, né? Esse é um exemplo e a gente tem outros também. Vamos fazer esses projetos Greenfield, a gente começou do zero. É um ponto importante porque a gente gosta de desenvolver projetos e toma o risco de criar isso do zero, que é um pouco diferente de outros fundos de infraestrutura ao redor do mundo. Então, a gente está o tempo todo buscando oportunidades nos mais diversos setores de infraestrutura, e quando a gente identifica que ali tem algum gargalo, uma deficiência de infraestrutura, se a gente não acha ninguém ou a gente fala o cavalo correto, a gente cria essa empresa. Então, a Hidrovias do Brasil foi assim, a Highline, que é a empresa que eu participei, a gente criou do zero também, a empresa de torres. A gente, em 5 anos, levou uma empresa que era uma planilha de Excel para mais de 1.000 torres instaladas no Brasil. A Odata é assim, que é de data center. A gente também identificou um gargalo importante na infraestrutura de telecom, e hoje a gente já está com 2 data centers no Brasil e outros data centers na América Latina. Enfim, essa é um pouco da nossa característica e tem a ver com as consequências depois que eu falo na entrevista. E esse slide aqui fala um pouco, né? Nosso primeiro investimento em infraestrutura já fez 12 anos. A gente começou os projetos de PCH. Hoje a gente está com esse valor sob gestão, ou seja, o dinheiro que a gente administra para investir em infraestrutura são os 16 milhões de reais, um time de 70 pessoas, presença em vários países, e a gente já fez 16 investimentos só em infraestrutura. Esse é nosso time, as carinhas, as funções, acho que pode passar. E aqui mostra um pouco das empresas em mais detalhe, as empresas que a gente investe. Então, está até separado por fundo 2 e fundo 3, a gente nem colocou o fundo 1, que é mais antigo. E por que isso, né? Como é que funciona? A gente vai atrás de clientes, fala, invista comigo, estou com esse fundo. Então, a gente conseguiu esse fundo 2, que foi feito em 2010, com $1.200. A gente consegue os compromissos de subscrição desses investidores, ou seja, não é que eles já saem transferindo dinheiro para a conta, que nem a gente faz no fundo no site do Itaú. Ele assina um compromisso de subscrição
E quando a gente entender que é o momento de chamar o dinheiro desse investidor, eu mando uma carta e ele põe o dinheiro. Por que isso? Não faz sentido eu ficar com o dinheiro em caixa, com $1 bilhão no caixa do fundo, onde eu vou aplicar aqui no Brasil. CDI. Então a gente espera que só vai chamando quando é o momento de investir, de comprar uma empresa, de, enfim, iniciar um investimento. E aí a gente tinha essas empresas, Novare tinha a armazenagem de grãos, a Hidrovias que a gente montou, a CBO, logística de óleo e gás, tem contatos com a Petrobras. E quando nós compramos a CBO, na verdade a gente tinha feito uma empresa do zero, a gente comprou um terreno e construiu um estaleiro de embarcações para prestar serviço para a Petrobras. E a gente queria ser a CBO, a gente queria ter o tamanho da CBO. E a CBO foi colocada à venda e a gente, enfim, teve um processo de combustível de venda, a gente associou um outro fundo e comprou essa empresa, o Grupo CBO. Nova Opressão, ela faz tratamento de resíduos, a LA é uma empresa nossa no Chile, tem eólicas, e a Highline que a gente já contou também. Aqui já vai ter uma diferença, que a gente tem já a concessão de rodovia, a gente tem também linhas de transmissão, participando do leilão. Foi mais novo para a gente participar de uma concessão como a da Hidrovias. E esse aqui é um projeto, é uma termoelétrica que a gente vai construir em sociedade com a Shell e a Mitsubishi. A Atis é a nossa empresa de torre de celular na Argentina. E a Águas é uma empresa de dessalinização. A gente vai construir a planta de dessalinização lá no Chile. Enfim, dá para ver que a gente pode investir em qualquer setor dentro de infraestrutura, né? Não é um fundo... eu não tenho um compromisso como investidor de só investir em energia ou de investir em uma empresa só. Esse dinheiro a gente aloca, né? Fiz o fundo 2 e depois vim fazer o fundo 3, a gente aloca, a gente escolhe o setor, define quanto de dinheiro eu vou usar para cada empresa, visando o crescimento dela. E os fundos têm um prazo para terminar, né? Então vai chegando perto do prazo do fim do fundo, eu vou vendendo as empresas. Então é isso, chamei o dinheiro do cotista, fiz o investimento, a gente fala, defini o portfólio, coloquei ali, tenho minhas 6 a 8 empresas definidas, ainda não chamei o dinheiro todo, mas eu não coloco empresa nova naquele mesmo fundo, eu já abro outro, capto outro e deixo o portfólio já definido, né? E um dos casos é a Entrevias, que foi até da nossa conversa com o Isadora, por isso que a gente veio aqui. Aí vai ter uns detalhes aí do slide. Talvez eu fale um pouquinho do fundo, mas para ter um slide. Quer que eu passe? Esse aqui. Esse. Então aqui tem umas características básicas, eu não sabia quem ia estar aqui, o quanto conhece muito, não conhece nada, podem ir interrompendo a gente. O que é FIP, né? Que é o veículo por meio do qual a gente faz investimentos. É um fundo de investimento em participações, regulado pela CVM, e ele não tem personalidade jurídica, ele é um condomínio. Nós somos gestor e administrador desse condomínio, Pátria, né? O Pátria, também é regulado pela CVM, tem um cadastro de gestor e administrador. O que é interessante aqui? Aqui não há resgate. O cotista se compromete a investir o dinheiro no fundo, mas ele não pode resgatar. Não é que nem o fundo com liquidez. Ele se comprometeu, é um compromisso irrevogável e retratável. Eu vou chamar. Se ele não pagar no prazo, tem multa, enfim, tem uma série de penalidades. E ele não pode decidir sair do investimento ao longo do tempo. Tem um prazo de duração. Só quando o prazo terminar, que a gente vai liquidar o fundo e devolver os recursos, né? Isso é bem importante para dar segurança de que a gente vai ter o dinheiro para participar de um leilão, por exemplo. Esses fundos, eles investem em ações, outros valores imobiliários, então debênture e boletim de subscrição, mas é basicamente ação. Pode ter também sociedade limitada, mas a gente usa os financiais SA.
E um requisito da CVM é que o fundo tenha influência na companhia investida, né, na empresa que é controlada pelo fundo. O que é isso? E aí acho que mostra bastante da nossa atuação. A gente indica os conselheiros, né, o fundo, ele tem a maioria, primeiro ele sempre tem, no nosso caso, a gente sempre tem o controle da companhia, a gente sempre tem a maioria das ações. Isso é o pátria, tá? Vamos misturar aqui características do que a gente faz e do que a regra fala. Então, o fundo é sempre o acionista controlador, a gente indica a maioria dos membros do conselho e a gente, de fato, tem influência na companhia, porque a gente se envolve ali nas questões relevantes. Prazo. Os fundos também têm um prazo determinado, então a gente separa. Os primeiros anos, que podem ser 5 anos, é o período de investimento. Quando a gente já vai escolhendo que setores a gente quer escolher e que empresas eu vou escolher, eu vou criar do zero. Terminou o período de investimento, eu só posso chamar dinheiro dos meus clientes para aquele portfólio que eu defini, né? E aí vai começando o período de desinvestimento. Eu vou começando a idealmente vender as empresas, ou sempre dentro do prazo do fundo. O compromisso de subscrição é o que eu já comentei, né? O cotista subscreve as cotas e ele vai integralizando conforme a gente envia as chamadas de capital. Nosso papel de gestor, no caso, o Pátria tem essa política. A gente toma as decisões de investimento e desinvestimento. Nenhum cliente opina nas nossas decisões de investimento e desinvestimento. Tem muitos fundos que têm cotistas como membros de um comitê de investimento. Isso no Pátria nunca existiu e não vejo existindo. Fora do Brasil, nem é comum que os cotistas tenham participação nas decisões de investimento. É o que a gente viu em alguns casos, aí fundos de pensão aqui no Brasil, tendo assento em comitê de investimento, tomando decisão, e depois sendo responsabilizado ou nem querendo tivesse tido tanta ingerência na decisão do investimento. A gente nunca aceitou, foi difícil até uma época captar com certos players aqui no Brasil, mas enfim, nossa base de clientes praticamente toda é de investidores internacionais e essa é uma característica que para a gente não dá para negociar, é o nosso trabalho e a gente que toma as decisões e não tem nenhuma interferência aí do cliente. Como é que a gente é remunerado? Por taxa de administração e taxa de performance. Ao longo da vida do fundo, os cotistas vão nos remunerar por isso. Normalmente é um percentual do capital comprometido e depois que eu vendi aquele portfólio, o ganho que o cotista teve no investimento dele, um percentual daquele, ele paga para a gente como taxa de performance. Nos nossos fundos de infraestrutura, em geral, o portfólio é diversificado, ou seja, eu tenho um mesmo fundo investindo em várias empresas, em vários setores. Para o cliente isso é bacana porque ele tem uma diversificação de risco. Muito melhor você pôr dinheiro num fundo que vai investir em várias empresas do que ter um fundo só, dedicado só a um setor. Para a gente fazer a gestão também, o fundo fica mais fácil. E nossa base de investidores é bastante pulverizada. A gente não tem nenhum cotista ou cliente que seja controlador do fundo ou que tenha mais da metade do fundo. Pelo contrário, em geral eles vão ter 5%, 10%. Muito difícil alguém ter mais do que isso nos nossos fundos. Não lembro se tem mais alguma coisa, acho que tem. Aqui não sei se a gente fala agora ou depois, vou falar aqui rapidinho. Que foi muito da conversa com a Isadora. Quando a gente olhou o edital da concessão de rodovia e a gente se deparou com tantos empecilhos para a nossa habilitação,
a gente fez contribuições e infelizmente foram atendidas. E outros editais que a gente analisa, muitas vezes eles ainda vêm com essas questões que para o fundo de investimento não funcionam. Então, peguei algumas aqui. Prova por meio de balanço, que, então, se for no caso do fundo, que ele tem patrimônio líquido de no mínimo X reais. O que seria o patrimônio líquido do FIP? Se for um fundo que já tem investimentos em várias empresas, isso vai aparecer ali. Mas não é liquidez, não é dinheiro, é investimento em ações de empresas. Então, a gente fala, poxa, primeiro, não sei se é tão interessante ser uma condição aí que seja alguém que tem investimentos que não são líquidos. Mas, principalmente, o problema para a gente é que eu não chamo o dinheiro dos cotistas antes. Então, por exemplo, se eu estou com um fundo novinho, o PL dele é zero, porque eu não fiz nenhum investimento ainda, eu não chamei dinheiro do cotista para nada, vai ser zero. Mas eu posso ter ali 2 bilhões de dólares para investir, prontos, e por isso aqui eu não conseguiria participar de um leilão. Como é que foi superada essa questão? A gente colocou, alguns editais já vem saindo, que o gestor tem que comprovar que houve mostrar compromissos da subscrição de cotas em valor suficiente, equivalente a esse mesmo que é o PL para as empresas, ou, por exemplo, anúncio de encerramento da oferta pública, porque as cotas são distribuídas pela regra da CVM, pode ser uma oferta pública ou uma oferta com esforços restritos. E essa oferta com esforços restritos, a CVM te exige ficar informando ali no site da CVM como é que está a sua oferta, né, quanto de dinheiro você já levantou, e quando ela terminar você tem que publicar um anúncio. Então esse anúncio de encerramento é um documento bem importante. Ele mostra ali quanto o fundo já captou, né, quanto de valor subscrito já tem subscrito, mostra até número de cotistas, então é um documento importante. Tem também informe trimestral, tem um monte de coisa. Não, eu acho que tem uma coisa que é um pouco uma transição, porque quando você lê a lei de concessões e PPPs, ela não trata especificamente, felizmente, sobre quais são os critérios de habilitação para você participar. Isso, infelizmente, é tratado na 8666, que é a lei de contratos públicos, lei de licitações, mas que ela é claramente montada para contratos de obra. E, historicamente, os contratos de obra, eles têm uma necessidade de comprovação de qualificação financeira, técnica, associados à característica da obra, que é você ter que ter capital de giro, ter que investir muito em pouco tempo, né? E não ter que se financiar e se alavancar. Inclusive, é vedado na 8666 o edital exigir que o privado se financie, né? E muitos tribunais de contas e mesmo poderes concedentes, eles raciocinam quando vão fazer uma concessão a PPP dentro do modelo de obra. E aí saem essas exigências, lógico, o governo do Estado só falta milhões de anos-luz à frente, né? Mas quando você pega a Prefeitura de São Paulo, mas quando você pega na média do Brasil, o camarada ele especifica índice de liquidez corrente, porque o cara precisa ter capital de giro para fazer obra. Agora, não tem nada a ver para um fundo ter índice de liquidez corrente, ele tem que ter capacidade. Idealmente ele não tem. Exato, idealmente ele não tem, né? Pelo contrário. Então ele tem que ter essa capacidade de alavancar. Então é uma coisa que às vezes os órgãos de controle do Tribunal de Contas, ainda alguns, lógico, hoje o Tribunal de Contas da União, tal, já entenderam isso. Mas tem outros estados que não entendem isso. Né? A rigor, isso não faz sentido nem para... Atualmente não faz nem sentido. licitante de PPP e concessão. Exato. Os fundos trouxe uma clareza de que é impossível. Que é impossível, você tem razão. Eu me lembro quando eu estava na Sabesp, nós conseguimos bloquear uma série de editais
que a Sabesp queria participar em licitações de concessão, só que ela não atendia os índices de liquidez, porque a empresa, enfim. Agora você vai dizer que a Sabesp não consegue participar de uma licitação de um município de 50 mil habitantes, né? Então, às vezes é um problema, assim, não fere a concorrência, pelo contrário, você aumenta a concorrência, né? Você tem outras formas de medir. E eu acho que isso também acontece na hora de transferência de controle. Você, enfim, com essas transferências assim, quando o cara vai verificar as condições do novo acionista, né, transferência de controle ou de concessão, de cessão, você também enfrenta esse tipo de limitação. Né? É só um comentário. Você ia comentar? Não. Aquela questão do nível de pessoas físicas ali, na questão das partes relacionadas, eu não sei se eu perdi a explicação, mas no caso de vocês, isso se aplica também? Então, indicação da composição societária é até o nível de pessoa física. Na verdade, para a gente também não faz sentido. Eu sei quem são os meus investidores, só que os nossos investidores são fundo soberano, fundo de pensão internacional. A pessoa física, não tem uma pessoa física, na verdade tem. Então, também, essa é uma que a gente sempre envia contribuição. A gente não faz sentido. Eu entendo que tem que haver uma preocupação se enfim, uma pessoa ou um grupo tentando burlar algum requisito digital, fazendo a estrutura via FIP, mas nos nossos casos, né, que não é um fundo ali patrimonial, é um fundo de fato, então a questão de identidade de investimento, ou seja, a gente tem uma base pulverizada de investidores. Eu não deveria ter que indicar até a pessoa física, porque na verdade ela é uma primeira. Os primeiros cotistas diretos já ninguém vai conseguir ninguém vai tomar decisão sozinho no FIP. Né? Então a gente acaba indo por esse conceito, olha, não tem nenhum cotista que sozinho consiga tomar uma decisão. Então, chegar até a pessoa física, primeiro, talvez não exista a pessoa física, e além disso, não é um dado relevante, porque a base é pulverizada. E partes relacionadas, aí é pior ainda, porque dependendo do conceito de partes relacionadas, eu tenho o mesmo fundo, que ele é o acionista de várias empresas. Então, já são partes relacionadas, dependendo de como é definido ali, várias empresas já são consideradas partes relacionadas. Tudo bem, eu não vou ter transações entre elas, a gente não costuma ter isso, muito difícil. Mas se for um conceito tão amplo, que pega pessoas físicas que trabalham nessas empresas, ou eu tenho sócios muitas vezes nas empresas, né? A gente não faz tanto investimento sozinhos. Nos investimentos de infra, a gente tem muitos casos com sócios nas empresas, mas no fundo de private equity, o nosso modelo é sempre ter um sócio. A gente não sai fazendo a biorritmo do zero, tá? A gente se associou ao empreendedor que criou a biorritmo e é nosso sócio até hoje. Então, você pega um universo de pessoas tão grande que seria difícil, a gente conseguir fazer uma relação e outra, qual a importância disso? É um universo que não tem, de pessoas muito grandes, não tem relevância. Isso daí era sempre exigido como requisito para sobre assinatura do contrato, né? Então, acho que junto com a minuta da estatuto da espécie deveria encaminhar essas informações. Aí eu também, mesmo não assinando diretamente com o fundo, mas mesmo empreiteiras mesmo, mais tradicionais, eu sempre perguntava qual o sentido de eu chegar no nível de detalhamento da pessoa física, ainda que em parte relacionada, assim, qual é o efeito prático disso, no fim do dia, em relação ao controle do conselho, não sei, perdi o tempo, sentido. Não sei se isso traz segurança, sabe? Exato. Acho que assim, você evitar, né, ter depois que você está operando. Isso muito obrigado. Questões legais de quarentena relacionadas a justificação econômica. Sim. É que a gente já viu umas definições que extrapolavam, meio bizarras, desculpa. Isso é vigente, inclusive, por exemplo, agora eu vejo a Nação do Rio de Janeiro definindo isso, exatamente essas situações específicas da pessoa física. Nesse caso, ele foi modelado por um banco mundial, né? Então, assim, a gente tem que entender que acho que esse discurso tem que ser trabalhado mais amplo
E até no PL que está discutindo a alteração da lei de PPs e concessões, um dos temas que foram levados, que estão hoje em pauta, é incluir os fundos de investimento como grandes financiadores desse projeto. E sem dúvida nenhuma, esse é o tema mais deixado de lado até o momento dentro da comissão e das pessoas com as quais eles falam. Porque eles têm falado com administrativistas em geral, não necessariamente têm a perspectiva ou estão preocupados com essa previsão precedente ao próprio contrato em si. O processo licitatório meio que corre ao lado. Mas acho que esses aspectos deveriam ser tratados porque existe um risco. Assim, por exemplo, como isso em São Paulo é muito avançado. Desde a linha 6, que é uma PV bastante mais antiga, as previsões próprias da empresa já existiam lá para fundos. Só que o ponto é, existe uma insegurança nessa perspectiva, na medida em que o sujeito que é formalista, no final de contas, pode dizer que esse tipo de requisito não tem necessariamente características de qualidade ou semelhanças comuns que a Lei 66 traz quando ela fala em índice. Então, a gente entende que sim, mas o sujeito do Tribunal de Contas não necessariamente vai entender. Né? Então, é que aqui o Estado de São Paulo atropela um pouco, mas outros estados não conseguem. Então, talvez seja um momento oportuno para levar esse tipo de contribuição diretamente à Câmara. E aí, ao relator do PL, que está revendo as funções PPs, para incluir uma procedura licitatória específica com características dessa natureza. Vira norma e a coisa fica muito mais fácil. Pra gente, entendeu? Que a gente fez, o IFC estava assessorando aqui o governo, a gente falava, pra gente, o melhor vai ser ter um monte de fundo, ter um monte de player como a gente que vai jogar o mesmo Na jogo. Pindorama ele está trabalhando com essas características. No Rio de Janeiro ele fez a mesma coisa, no mesmo grupo, está trazendo pessoa física, PL. Porque essa Pindorama a gente olhou, muita coisa já Sim, refletiu em entrevista. Não, às vezes a UFC nas duas, mas depende do endereçamento que a própria procuradoria dá. Eventualmente o UFC recomenda algo, mas passar pelos níveis institucionais. Que é um problema que você não tem nota. É o problema da falta da norma. E aí, só perguntando, geralmente nessas contribuições que vocês fazem nos editais, como vocês endereçam a questão das partes relacionadas? A contribuição de vocês em qual linha? A partir do momento da gente ter precisado fazer essa lista de partes Não tem o que relacionadas, fazer. não necessitava no edital. Depende que não se aplicaria para filmar. No caso da entrevista, o que acontece com as partes relacionadas é se houver a contratação de partes relacionadas, isso tem que ser passado pela agência. Mas, ou seja, é depois que eu já estou na concessão, tudo bem, faz sentido. Agora, para eu ter uma lista de quem são minhas partes relacionadas, no nosso caso, Aquilo acho que é mais para. mas nem para o setor. É o que eu estava falando, que é mais para você dizer se tem alguém que é do governo na sua concessão. Né? Quer dizer, se você, sei lá, tem um oficial do governo que é acionista indireto daquela concessionária que está participando da licitação. Acho que esse é o objetivo. Não, e aí ele faz sentido. Aí ele faz sentido nessa situação, né? O nosso problema é quando vem um termo de partes relacionadas, um conceito muito amplo. E não é só para essa situação. Para qualquer coisa, que o camarada não ouve uma eu já sou empresa, eu não sou fundo e eu tenho contratos com partes relacionadas, eu tenho que listar. Que você pode sofisticar, né? Você pode fazer uma deficiência e fazer uma declaração, sei lá. Você pode... ou sofistica, dizendo que se for fundo, se o cara não tiver nenhum controle, você não precisa apresentar. Mas é um pouco que ele falou, quer dizer, você sai da contratação de obra da esquina para uma concessão desse tamanho e às vezes o edital é o mesmo. Esse aqui também, se alguém falar uma coisa. Acho que é essa mesmo, integralização do capital. Essa a gente odeia, porque eu falo. Essa porque ela vai contra o modelo de negócio não do PAP, mas de fundos de investimento, né? Como a Cristina falou, a gente capta esses recursos, mas essa captação é de compromissos de longo prazo, né? Então, ou seja, integralização de todo o capital na largada, não faz sentido porque os recursos captados não são apenas para um investimento. 2, você fazer esse requerimento, você está prejudicando muito a estrutura financeira da companhia, portanto, o apetite e a agressividade nos BIDs. E terceiro, isso também não faz sentido quando você compara com uma instituição que não é fundo, uma empresa. Você não exige que a empresa que ganhou o leilão integralize todo o dinheiro necessário para executar aquele projeto na largada, né? Então,
Esses são os 3 elementos, isso estava na minuta do edital do lote D, e a gente, com as nossas contribuições, acabamos conseguindo demonstrar que não fazia sentido. E acho que a gente mostrou os compromissos. Aí substituiu pelo compromisso. A gente mostrou, então eu não precisava comprovar a realização da indenização, Exatamente. mas eu provo que, olha, eu tenho um compromisso o compromisso do cotista feito no fundo é em valor suficiente. Isso. E muita informação fica no site da CVM, o balanço do fundo está trimestralmente no site da CVM. Então, é público e fácil de acessar, né? Não é nem publicação, de SA, é público, mas tem que olhar no jornal. Isso aqui está no site. Então, o fundo tem muita transparência. A informação está ali. Então, se você vê que existe um compromisso dos cotistas com o fundo, e você já viu quanto de dinheiro está sendo utilizado, você vê que é um fundo já... Se é um fundo novo, se é um fundo já com um portfólio mais completo. E na parte da atestação ali que vocês... Posso só fazer uma pergunta desse tema aí? Perdão. Mas nesse caso, o cotista tem que aportar o dinheiro no fundo relacionado ao projeto ou no fundo mãe, vamos dizer assim? O fundo é o fundo mãe, digamos. Tá. O fundo vai ser o acionista de mais de uma empresa de diversos setores. Esse é no nosso caso, né? A gente aloca no investimentos assim. Mas a gente capta de dinheiro, às vezes é $1 bilhão ali de dólar, né? E ali eu preciso de um projeto que vai ter um valor certamente menor em real. E além disso, eu também posso pegar financiamento. A SPE que eu for ligar, ela vai poder tomar o financiamento. Não vai ser 100% equity, né? Não vai ser 100% o dinheiro do fundo entrando naquele projeto. Então, não faria sentido a integralização. Exato. Não, eu só fico pensando em qual seria o critério de habilitação econômico-financeira para fundos. Talvez seja só o compromisso de subscrição. É o compromisso de subscrição e o balanço. É intensível, né? É isso. A gente mostra os compromissos, que está o anúncio de encerramento e o balanço. Mas daí, no caso, vocês têm que mostrar o compromisso de subscrição do fundo mãe. Do fundo mãe. Isso, Porque está assumindo que quem vai bidar ali no leilão é esse fundo. Podia criar uma empresa só para o leilão, mas enfim. Aqui é o fundo que vai participar da licitação, aí é um compromisso de investimento que os cotistas fizeram nele. Agora, acho que também tem uma conclusão, assim, é que enfim, o edital, a gente acha que ele vai, todas essas qualificações resolvem problemas de uma concessão de 30 anos, né? E quando a gente vê a experiência de concessões que não deram certo, é que todos esses requisitos na partida foram tratados e foram aceitos, né? E de novo, talvez seja essa mentalidade da obra, que é um negócio mais curto, lógico, você avalia a condição do cara e a obra vai durar 2 anos, então faz sentido. Agora, num contrato de 30 anos, às vezes é muito mais importante você trazer o track record para tentar medir vamos dizer, a confiabilidade daquela instituição, do que ficar tentando achar um critério que não vai resolver, porque é um negócio de 30 anos. Né? Não adianta, você vai ter mais, menos 10 mais de PL, 11 a menos de PL. É isso que vai fazer diferença? Não é isso. Na prática, para você ter certeza, você teria que fazer uma due diligence, né? Em todos os concessionários, para ter a certeza de que ele não vai quebrar em 5 anos. E olha lá que se você conseguir chegar a essa conclusão. Exato. Acho que um ponto fundamental para mostrar essa discrepância entre a contratação de obra pública e de concessões é esse item que a Cristina apontou aqui, né? Ou seja, em muitos editais é exigido que o licitante tenha qualificações técnicas necessárias para a execução daquela concessão. Isso não faz sentido, porque a licitante, no caso nós como fundos, a gente não faz obra de rodovia, a gente não faz obra de linha de transmissão, mas a gente tem a expertise de encontrar profissionais e empresas que vão fazer esse serviço de maneira adequada. Então, de novo, no exemplo aqui
o lote D, que acabou se tornando a Entrevias, havia a possibilidade de contratação qualificada de empresas para executar as obras. Ou seja, a gente tinha que mostrar no momento do leilão que haviam sido mapeados profissionais ou empresas capazes de executar aquela obra e, ao longo da vida do contrato, essas empresas ou outras que têm a mesma qualificação podem ser contratadas e não o pátria em si. Vocês demonstraram um vínculo, como por exemplo, o compromisso de subscrição, eu tenho pelo menos quase uma promessa desse aporte acontecido. No caso da contratação, existia um vínculo entre vocês e essas empresas? Existiam cartas de intenção. O edital previa que você apresentasse ou que você tinha uma qualificação específica ou que você tinha uma carta de intenção. Você vai perguntar, não, então o que garante que essa carta de intenção vai ser executada? Não é aí que está a sua segurança. A sua segurança está em outros elementos do contrato de concessão, como o seguro de performance que o poder concedente tem. Tá? Então, essa cláusula aqui, ela visa só eliminar participantes que não têm absoluta capacidade ou têm consciência do problema que ela vai ter pela frente. E aí isso se aplicaria também na questão da qualificação técnica profissional. Exato. Depois tiveram alguns editais que substituiu isso por um período, você tinha que apresentar a subcontratação qualificada e a prestação 6 meses antes do início do período daquele serviço que ele estava sendo subcontratado. Então depois foi trazido, foi readequado para que ocorresse dessa maneira. Então você no momento da licitação não apresentava a carta, você assumiu o compromisso, o licitante assumiu o compromisso de que aquele serviço ia ser por subcontratação qualificada. O próprio edital preconiza o prazo que tem que entregar para cada etapa, para cada step, e não cumprido é penalizado. Então, aí foi alguns editais que estavam acomodados dessa maneira. Porque também era muito frágil a questão de ficar um compromisso, depois por alguma razão você não fica um contrato com aquela empresa que te prestou. Então tiveram alguns editais. Esse é difundir isso daí, né? Porque acho que aqui em São Paulo, na capital, inclusive, teve questionamento do TCM, né? Acho que eu participei, se não me engano. Pode falar. Porque no final das contas, se você analisar a letra fria da lei, a qualificação é do licitante, né? Profissionalíssimo. Então, no fim das contas, se você uma loja restrita de obra. Exato. É que não é exigência que haja, a lei também não exige que você tenha que colocar qualquer nível de qualificação. Sim. Isso é uma prática. Exato. Então, falando disso, ele tem que ser contrato financeiro, nada faz sentido. Fora que ainda tem uma discussão sobre subcontratação total do objeto. Mas nem poderia chamar, né? A concessão nem poderia chamar subcontratação. Na verdade, não é uma subcontratação dele. Você tem uma contratação específica de objeto. Sim, é uma concessão, não um contrato. a concessão da empresa vai ser nossa, eu vou atender aquele serviço, eu vou escolher a consultora. Esse tema do TEL, da avaliação técnica, esse é dois luxos. O TEL, inclusive, a limitação máxima da lei é 10% do valor do contrato. 10% é para você dar a primeira pedalada no contrato de obra para você receber a pós-medição na primeira tranche. Não faz o menor sentido você pensar em época, que você tem um aporte de investimento para a integração de capital. Não, é que de fato é difícil você explicar para as autoridades que uma concessão de um objeto de serviço público, muitas das vezes, você vai ser você tratar como um contrato financeiro, característica de aporte e fluxo de investimento. Não, sem contar que em contrato de concessão, hoje isso já está um pouco mais tranquilo, mas antes você não sabia nem qual é o critério para determinar o valor do contrato. Né? É o CAPEX, é a receita em valor nominal, é a receita trazida a VPL, e aí às vezes você vai pedir 10% e acabou, porque aí é um ônus, você tem que ter lá 500 milhões depositado no D0. Né? Toda a minha experiência funcional específica, tem que comprovar um PL de R$1 milhão, uma prova de serviço de controle de uma concessão. Exato. Só garantir que não fosse nesse caso, já é algo simples. Você vai contratar. Agora, deixa eu Conta pra gente.
do lado de vocês, são as dificuldades de vocês entrarem, mas também tem a dificuldade de vocês, de alguma forma, garantirem o risco que vocês estão tomando, né? Na questão das garantias públicas, vocês também fazem uma análise a respeito eu falo das garantias que são dadas pelo poder concedente ao parceiro privado. Vocês também fazem uma análise de, enfim, viabilidade ou execuibilidade dessas garantias? Execuibilidade do projeto? Não, das garantias que são dadas pelo poder público no caso do inadimplemento da contraprestação. Vocês não têm ideia de investimento. Porque não tem PP. Na verdade, até no estacionamento pode até cair no caso específico. A gente não. Aqueles casos Porque a gente. são todos tarifados. Quem paga o pedágio, né? Sim. Não, mas sim, quando envolve alguma contraprestação financeira por parte do poder concedente, a gente olha exatamente qual é esse mecanismo para que o fluxo de recursos chegue à concessão. Né? E esse é um grande problema. Vocês têm alguma PPP? Não, a gente já olhou. Temos condição de investir, mas ainda não investimos. Por quê? Enfim, porque Falta de oportunidades, encontramos projetos de regulação, o que foi o principal obstáculo? Não, primeiro que o universo de PPPs ele é mais restrito do que o de concessões hoje. Segundo, que ele tem uma camada adicional de complexidade, que é essa, que é a segurança do fluxo. E terceiro, teve casos que a gente achou o projeto, a gente achou o mecanismo, só que o processo competitivo a gente acabou não sendo vencedor. Então, Ou seja, vocês tentaram, mas não foram convencidos. Um outro player acabou Tinha ganhando. Além do fluxo não recebíveis, Não, então, o fluxo de recebíveis funciona. O mecanismo tradicional e mais simples disso é quando o recurso ele vem do poder, ele indiretamente vem do poder público, mas ele vem do usuário, e aí de uma base muito grande, essa base toda é direcionada para uma conta, uma parte dessa conta é represada para o pagamento da PPP. Essa é a melhor metodologia, porque aí de fato a gente não precisa de discricionalidade do agente público, a gente está recebendo de uma base totalmente pulverizada e o nosso recurso ele é insignificante perante toda a base de contribuição. Mas do ponto de vista contratual, vocês aí perguntando de curiosidade mesmo, do ponto de vista contratual, das assimetrias entre as partes, etc., vocês não acham que o PPP mais atrativo para esse tipo de investimento? O modelo das parcerias público-privadas do que o modelo de concessões tradicionais? Eu acho que não tem resposta. A gente analisa bastante. Caso a caso. Agora, tem uma questão também de tamanho, né? Porque eu acho que o ticket do Pátria, para pagar esses profissionais aqui, não adianta você chegar com um projeto de 100 milhões de CAPEX lá. Os fundos estão ficando num tamanho que a gente de fato tem olhado projetos maiores. E aí, o contrato de PPP muito grande, quer dizer, costuma custar muito caro. Acho que assim, você pega a rodovia, quando você pega um montante de CAPEX, acho que são os maiores projetos também, né? Enfim, lógico, tem outros setores de saneamento e tal, mas é pequeno no CAPEX comparativamente, né? Então, rodovias, transportes em geral, onde você tem um maior CAPEX. E aí acho que também é vocacionado para o Pátria, né? Porque não adianta você chegar a um projeto de ticket muito baixo, que vocês nem olham. Ou pode ser um ticket baixo do primeiro projeto. Mas você pode fazer mais investimentos naquele mesmo setor, que a gente fala que é a tese. Aí pode fazer sentido. Pega o primeiro, que é pequeno, começo ali e vou depois incorporando outros. Vocês falaram de hidrovias, começou do zero, né? Sim. Bem bacana. Vocês investem em fios sem ser esses que vocês desenvolveram? Ou a natureza de investidor ainda é um pouco mais cautelosa em pegar grandes projetos em fio, prefere para um fio? Ou depende? Não, pelo contrário. Mas a gente sempre tem que ter um desenvolvimento, Exato. assim, investir. Mais difícil para a gente, acho que é um ativo maduro, que soltar um dividendo, não é a nossa cara. A gente pode investir também? Pode. Mas em geral a gente procura a rodovia que tem que duplicar, a empresa que tem bastante
espaço para crescer. A gente tem uma checklist ali, uma delas é o desenvolvimento. Então, os ativos mais maduros, na verdade, são os que a gente não tem. Tem os que a gente já criou. E aí a gente vende. É isso. Uma dúvida, voltando um pouco para a questão da qualificação técnica, de uma certa forma você aliviar essa qualificação em vista de uma contratação de um seguro de performance. Como funcionaria essa contratação e vocês acham que tem mercados aí? Para você contratar um seguro desse tipo de segurador? Acho que uma coisa não exclui a outra, como eu estava falando. Então, a Entrevias tinha, na época existia a obrigação de você demonstrar essas cartas de intenção de quem seriam os prestadores qualificados. E, além disso, a concessão tem como obrigação apresentar o seguro performance de mais de 500 milhões de reais em favor do poder concedente. Então, eu acho que são duas pernas do mesmo problema. Quem você vai contratar e, se você não contratar, qual é o recurso que o poder concedente pode colocar a mão para fazer aquele serviço executado. Deixa eu só dar um gancho na sua fala, que eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque o PL 292, que é o da lei das licitações, né, previa a questão do seguro de performance de 20%, na verdade 30%, depois abaixaram para 20%. E um dos maiores questionamentos era esse. Era, primeiro, se existiria mercado para essas seguradoras, e segundo, quem conseguiria, né, viabilizar esse seguro de propriedade. Então, a questão pode ser acaba sendo restritivo. É mais da viabilidade do modelo, porque como modelo ele fez todo sentido e eu concordo. Mas, na dúvida, se você tem mercado para esse tipo de seguro. Eu não sei. Aqui no nosso caso foi um desafio na época para nós como fundo de investimento, porque em geral para esses contratos de garantia de performance muito grandes, você tem ou você é um player estratégico e que, portanto, a seguradora olha para você e se sente confortável em dar aquele seguro, ou então, no nosso caso, usualmente se pede outras garantias, principalmente cash collaterals, que é muito penoso para a rentabilidade do projeto. Então, na Entrevias, antes do leilão, a gente fez como se fosse um roadshow com as seguradoras que atuam no país. A gente teve o conforto que a gente conseguiria contratar o performance mesmo com esse montante de maneira non-recourse, e a gente conseguiu. Mas, de fato, não sei se... Mas o Pátria tem toda uma história por trás, embora fosse a primeira concessão de rodovia, toda a história de captação e de investimento em infraestrutura, isso com certeza contribuiu. Mas não é que ele ia poder tomar um ativo de outro fundo. Não pode, né? Isso a gente não pode fazer. Não pode. Mas na prática, vocês têm que sempre fazer deals que não envolvam garantia, né? Exato, então são todos standalones, exatamente. Ou seja, ficou mais estruturado, né? Não, então vinham pedir, tá bom, seguro para o fundo, então precisa de uma garantia. Tá bom, mas quem vai dar a garantia? Não tem quem dê, é o fundo. O contrator tem a garantia de quê? O gestor? O gestor não faz sentido, o gestor nem tem. E não tem personalidade jurídica, o fundo não tem personalidade jurídica, mas o dinheiro está ali. ali. Né? Então, dá uma garantia de que não, o gestor é o prestador de serviço do fundo. Então, enfim, de alguma também tem que forma, ensinar as seguradoras também. Como vocês participarem de projetos, é quase como um selo de projeto bom, né? Exato. Não podemos falar, né? A gente gosta de acreditar que Não, se a gente porque para tanta gente acreditar e ser garantido, tem que acreditar que eu acho que a gente tem também hoje uma base de clientes que a gente se orgulha. Então a gente tem um bom crédito ali, a nossa captação. Então, de novo, né, não é um cara só, são vários, são institucionais. Então, acho que isso dá uma segurança. Quando a gente chama o dinheiro, a gente não tem, nunca houve um inadimplemento, uma chamada. Exato. Agora isso, quer dizer, mostra, acho que tem uma característica do Pátria que é uma super reputação e que está no Brasil, né? Porque tem isso também, né? Quer dizer,
será que o pátria americano conseguiria participar? Essa talvez seja a segunda fase de fortalecimento, não que a primeira esteja resolvida, mas enfim, que eu acho que é o que a gente está pensando, eu acho que um pouco o nosso mandato aqui é evoluir nessa discussão, né? Acho que vocês estão trazendo uma experiência, quer dizer assim, bom, é Project Finance puro para poder viabilizar, não adianta ficar pedindo garantia do acionista, terreno, assinatura da mãe do acionista, aquela coisa, né, fiança e tal, não adianta, se quiser. Isso Não é Project Finance. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, a segunda sofisticação é essa, quer dizer, como, lógico, o Pátria, não tem tantos Pátrias no Brasil, né, com o porte de vocês, não sei, vocês me dizem, para investir na infraestrutura. Não. Que tem know-how em infraestruturas, poucos, né, se tiver. Né. Então, acho que daí, como você vai começar a atrair esses estrangeiros para vir, né, também é um grande desafio. Eu acho que aí, esses exemplos que vocês estão trazendo aqui, é um pouquinho da gente refletir e até na linha do que você provocou da nova lei de PPPs e concessões aí, de começar a criar um arcabouço para isso. Talvez falar um pouco a gente pegou de entrevista, talvez. Acho que se vocês pudessem, quer dizer, eu não sei quanto vocês podem contar, né? Mas se vocês puderem contar como foi a estruturação da Entrevias, né? Quais foram os desafios, porque eu entendo que foi um Project Finance puro, qual que é o CAPEX lá, previsto para o contrato inteiro? Os números do IBTE são de 4 bilhões de reais ao longo dos 30 anos. 30 anos. Se você puder montar uns slides aí, só para contextualizar as Entrevias. Mais um só para passar. Tá bom, então, só para todo mundo ter em mente aqui, para falar um ente abstrato. Então, o que é a Entrevias? A Entrevias é uma concessão de rodovias do estado de São Paulo, que pega uma parte, né, não sei se vocês estão familiarizados com a rodovia Anhanguera aqui, tem uma ligação importante com o Triângulo Mineiro, e a gente também tem aqui uma região importante no Paraná, Londrina e Maringá. Tá? Então, a gente chama isso de um projeto Brownfield, porque o governo do estado e junto com a FC foram bastante inteligentes. Existia uma concessão aqui chamada Via Norte, que estava com um contrato de concessão expirando. Eles montaram um novo contrato de concessão que herdaria esse trecho pedagiado e também teria que assumir esse trecho aqui, até então administrado pelo DR. Então, essa parte da concessão, ela gera mais ou menos 2/3 da receita da companhia. Essa parte, 1/3 restante, e toda a obrigação de expansão de capacidade está aqui. Então, é basicamente um ativo maduro, devolvido ao Estado, foi retornado ao privado de maneira a viabilizar investimento em novas áreas. Então, são 570 quilômetros de rodovia, que tem que ser duplicado, 210 quilômetros até 2025. O leilão foi para uma aerotorga, que é uma coisa que a gente acha bastante importante para a sustentabilidade dos projetos, porque, não sei se vocês estão familiarizados, então, basicamente, você tem dois tipos puros de maneira de leilão, ou é desconto na tarifa, ou é outorga. Por que a gente acha que a outorga é melhor? Primeiro, ela aumenta o comprometimento do licitante, e segundo, ele consegue separar a agressividade do licitante da qualidade de fluxo de caixa da companhia, né? Porque se você tem um desconto na tarifa, o cara foi agressivo, ele sumiu com a receita da companhia. Então, se um dia você quiser tirar ele, eventualmente isso não é possível porque o projeto não é viável e ninguém vai querer comprar, então essa concessão acaba sendo um problema para todos. Para o acionista, para o governo, que não consegue tirar esse cara, é difícil, e para o usuário, porque ele não vê a obra, o serviço sendo prestado. Tiago, pegando um gancho aí da questão da outorga, você acha que essa nova proposta do governo federal então, segmentado, primeiro desarque pela tarifa e depois o valor de outorga, você acha que de alguma forma traz a... Ele é um avanço, sim, né? Porque tem um limite no desconto da tarifa, e
quem quiser passar dali vai ter que aumentar a outorga. Realmente ele é um avanço em relação ao desconto puro, assim como o da capitalização mínima crescente com a agressividade no leilão, também é um avanço em relação ao desconto puro na tarifa. Então a Entrevias, ela tinha, o lote D tinha uma outorga mínima de 800 milhões de reais. A primeira parcela, o leilão era pelo ágio, então o valor da primeira parcela, e a segunda parcela da rodada, que eram 400 milhões de reais. O Pátria saiu vencedor, oferecendo 900 e poucos milhões como primeira parcela da outorga fixa, e aí, portanto, tinha que pagar mais 400 milhões na segunda parcela. Como é que foi a estrutura financeira desse projeto? Antes do leilão, o que a gente havia pensado e era o que era disponível e considerado factível na época foi: vamos fazer a primeira parcela da outorga como equity ou recursos do Pátria, não recursos do fundo, não recursos de terceiros, e a partir da segunda parcela a gente vai captar com o BNDES os recursos tanto para pagamento BNDES mais debêntures para pagamento da outorga e para o plano de CAPEX da companhia. Então a gente foi para o leilão com essa solução em mente. O que acabou acontecendo na realidade foi um pouco diferente. Assim que a gente ganhou o leilão, a gente começou a ser abordado por alguns players, a gente começou a provocar e ser abordado por alguns players financeiros que queriam, inclusive, alavancar a primeira parcela da outorga. A gente acabou não fazendo por achar que isso aumentava muito o risco da concessão, a companhia ficaria muito alavancada, mas a gente começou a estudar a solução do financiamento de longo prazo da segunda pedra. E aí, a todo momento, a gente tinha basicamente duas alternativas: uma era seguir com o BNDES e outra era seguir com essa solução. Por que a gente acabou indo com a solução a mercado e por que a gente acabou até ganhando um prêmio de melhor financiamento de rodovia do ano passado? Por que a gente ganhou isso, né? O BNDES, no passado, sempre teve uma característica de crédito subsidiado, né? Custos muito abaixo dos praticados pelo mercado, que não é tão verdade hoje em dia, e ele conseguia ir a prazos muito longos, né? 20 anos, 25 anos. Por outro lado, a gente não tinha nem no mercado financeiro, no mercado de capitais, esse custo de financiamento, nem essa capacidade de prazo, né? Hoje em dia, o cenário mudou muito de um ano para cá, a gente vê muitas emissões com 14, 15 anos, né? Tem emissões de 20 anos, mas quando a gente emitiu, quando a gente falava de uma emissão de 9 anos, era palavrão. Então, a gente tinha essa briga: puxa, temos que ir longo e barato. E aí, por que o BNDES não foi a solução óbvia? Então, o BNDES ele tem essas vantagens, mas ele tem algumas amarras muito características dele, né? Então, ele apresenta uma política operacional antes do leilão, que está disponível para todos, e depois, se acontece o leilão, ele está totalmente vinculado àquelas condições que ele colocou anteriormente. E aí, no nosso caso, tinham duas características que faziam com que a solução fosse menos atrativa. O sistema de pagamento era um sistema de amortização constante, e dois, havia necessidade de fiança bancária para o desembolso da dívida. Então, quais são os impactos disso? Primeiro, ao fazer o sistema de amortização constante, como esse projeto ele tem uma característica de vários anos de investimento em CAPEX e não 2, 3, 4 anos, que é uma característica bastante comum de projetos de energia, principalmente, que são os projetos mais recorrentes, né? Isso faz com que o projeto ele tinha que, no modelo de amortização constante, ele tinha que tomar dívida para servir a dívida. Portanto,
a dívida a ser captada deveria ser bem maior do que a dívida a ser captada no instrumento de mercado de capitais, que a curva de repagamento seguisse a capacidade de geração de caixa da companhia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, relacionado às garantias, o BNDES exigia ou aval corporativo, que o fundo não pode prestar, ou fiança bancária. Essa Não, e a gente não pode dar ESA também. O ESA, talvez, na figura de uma empresa, ele aceite, porque o ESA acaba sendo uma maneira de um aval corporativo, né? Assim, ele parou de aceitar ESA, agora é só ESA. Exatamente. Pessoal, só quem não sabe, ESA Equity Support Agreement, que é uma garantia menor do que uma fiança juridicamente, porque eu não assino as mesmas condições, mas é uma declaração de que o acionista dá, o acionista da SPE dá, dizendo que se faltar dinheiro na SPE, ele contribuirá com esse recurso. Aí tem uma discussão super peculiar jurídica, se isso é título executivo, a força de você executar isso é menor do que a fiança, não é? Mas enfim, só para vocês saberem o que rola. Então, a fiança, ela deveria ir até o completion, né? Ou seja, aqui seria em português completion, a completude das obrigações de obra, ou seja, 8 anos, o que é muito longo para fianças bancárias, os bancos não estão acostumados a trabalhar com esse tipo de prazo, e em função do que eu falei anteriormente do montante muito alto, a fiança também deveria ser um volume muito alto e não havia, vamos lá, para a gente acessar todo esse volume de fiança, o custo disso seria muito alto também. Então, quando a gente coloca esses dois elementos para dentro do business plan da companhia, embora a taxa de juros oferecida pelo BNDES fosse menor do que a taxa de juros que a gente contratou no mercado de capitais, a solução do mercado de capitais era mais atrativa do que a do BNDES. Então, a gente acha que o BNDES foi e vai continuar sendo uma fonte de funding importante para a infraestrutura no Brasil, pelos prazos que ele vai. Ele tem demonstrado uma flexibilidade maior do que ele tinha anteriormente, mas, de novo, não é à toa. Esse caso aqui, de novo, é um ativo brownfield e, portanto, o mercado de capitais tinha condição de absorver esse projeto. A gente acabou montando a estrutura com 5 bancos, o Itaú, o Banco do Brasil, o ABC, o Credit Suisse e a XP, que nos deram a garantia firme para a operação, ou seja, se a gente não conseguisse encontrar no mercado R$1 bilhão, que foi o que a gente captou, eles completariam esse valor, mas no final a gente acabou tendo uma demanda de R$1 bilhão e 900 milhões. Tem uma característica bem peculiar ocorrendo agora, que são as empresas trocando dívida do BNDES no mercado de capitais. Para vocês vocês já de cara pegaram no mercado de capitais. Vocês conseguiram igualar essa taxa que está hoje? Não, o que acontece? Ocorreram 2 movimentos aí que fizeram com que o mercado evoluísse muito de um ano para cá. Tá? A primeira questão é, obviamente, a taxa básica de juros, ela caiu drasticamente. Isso fez com que uma quantidade enorme de capital empossado em fundos e ativos de liquidez diária migrasse, e livre de risco, migrasse para projetos e capital e funding de mais longo prazo. Então, esse foi o primeiro movimento. E o segundo movimento é que esses investidores que deixaram de colocar no CDI com liquidez diária e quiseram ter essa exposição, fomentaram a criação de vários fundos de debênture de infraestrutura. Então, os tomadores dessas dívidas muitas vezes não são a pessoa física na ponta da linha, mas os fundos específicos de debênture de infraestrutura que só investem em papéis como esse. Então, isso gerou 2 consequências. Hoje, o prazo de captação é maior e a taxa de captação, a taxa de juros, ela é bem menor do que o que a gente havia praticado.
Mas isso não é disponível para todos, porque existem projetos e projetos, riscos diferentes. Então, a nossa taxa de captação ela foi maior do que a de hoje, mas parte disso também foi em função do momento de risco do projeto. Era um projeto brownfield, era um projeto no estado de São Paulo que tem um marco regulatório importante, o Pátria tem um track record de infraestrutura. Por outro lado, no momento em que a gente captou R$1 bilhão, a única coisa que a gente tinha sob a administração eram 270 quilômetros de rodovia sem nenhum pedágio. Tá? Esse trecho aqui só foi assumido pela Entrevias em maio de 2018, isso era previsto, estava no contrato que a gente iria receber depois que acabasse a concessão da Via Norte, mas, ou seja, a gente não tinha nenhum centavo de receita quando a gente conseguiu captar esse montante. Prazo de captação, bom, Pátria investiu em brownfield, condições especiais, né? Você acha que hoje tem maturidade de mercado para que prazo de captação? De prazo da dívida? Prazo final de dívida? Depende do projeto, mas tem projetos que saem com 20 anos, né, hoje em dia no mercado brasileiro. Né? E que, de novo, não é uma anomalia. O que está acontecendo agora no Brasil não é uma anomalia. Uma anomalia é o que a gente tinha anteriormente. Né? O Chile, que é um mercado mais próximo do mercado desenvolvido, tem financiamentos de 20, 25 anos a taxas bem mais baixas. Né? Então, na verdade, o que a gente está vendo estamos caminhando para a normalidade. Né? Assim esperamos. Vocês enxergam um apetite em projetos similares, porém greenfield? Você não tinha essa previsibilidade de assunção de receita tão rápido, mas com atrelado ao contrato de concessão, porque em Entrevias, em tese, vocês não tem update, uma liberdade de sair. Mas vocês conseguem enxergar um apetite assim para o greenfield atrelado a Estado? Atrelado a Estado? Digo, governo do mundial. Uma concessão. De novo, eu acho que não tem espaço. Não tem resposta que cobre tudo. Vai depender do projeto. Se você tiver um case muito sólido, e aí vão ter duas variáveis que vão ponderar na sua resposta: qual o volume que você vai querer captar e qual é a taxa que você vai querer captar. Né? Então você vai achar o preço do dinheiro. Exato. A Argo era greenfield também. Só que tinha um marco regulatório muito forte de transmissão, e além disso a gente tinha os contratos de EPC firmados. Né? Então, são riscos diferentes e investidores diferentes, níveis de alavancagem diferentes. É uma dúvida. Quando vocês modelam esse tipo de projeto, vocês pensam nos incentivos governamentais, como débito incentivada, incentivo fiscal, para tentar viabilizar de alguma forma, além desses recursos privados, né? Então, porque os recursos privados que a gente está falando aqui são debêntures de infraestrutura. Tá? A gente sempre olha todos os instrumentos possíveis antes do leilão. Né? A gente vai para o leilão, vai para a aquisição, já com um plano de estruturação financeira que pode ser otimizado a posteriori. Mas isso na tomada de decisão pesa na evolução do setor mais incentivado? Com certeza. Sim. Com certeza. Eu tenho uma dúvida com relação a pitch do investidor estrangeiro. Vocês têm fundos de investimento que têm um portfólio super diversificado de setores e não tem uma clareza exatamente de quais são as diretrizes setoriais a priori, pelo que eu entendi, né? Então, de alguma maneira, o investidor está investindo num cheque em branco setorial para vocês, de alguma maneira. E os setores de infraestrutura têm rentabilidade muito diferentes, perfis operacionais de CAPEX e de retorno no longo prazo muito diferentes, né? Então, o que vocês fazem para dar uma garantia, algum tipo de diretriz? Exato. Para o processo de captação, a gente mostra diretrizes de onde a gente deve colocar o dinheiro, mas de maneira absolutamente não vinculante, né, o nosso investidor. Tem hipóteses de setores que vocês... Sim, tem hipóteses. Sim. Não existem garantias de retorno, só que o que joga em favor da captação?
tudo que o partner tem é o nome dele como gestor, histórias. Se ele não gera uma performance, ele, portanto, não capta outros fundos e aí ele mata o negócio dele. Então, o nosso alinhamento de interesses é total com o do investidor. O nosso primeiro fundo de infraestrutura foi em uma empresa só. Né? A gente começou do zero também em uma empresa com os projetos de PCH, chamava ERSA. E aí, depois de um determinado momento, a gente fez uma transação com a CPFL, ela virou a CPFL Renováveis. A gente, era um fundo, a gente captou dinheiro dos clientes só para esse projeto. Também a gente criou do zero, comprou os projetos dos PCHs, pôs de pé e fez daí a operação com a CPFL para uma empresa muito maior. A gente saiu do investimento. Mas já a partir do segundo fundo, a gente já brigou por um mandato amplo. A gente faz a gestão. A gente tem adotado esse modelo de mandato amplo e, claro, a gente mostra os setores que a gente acha que tem mais oportunidades ali, no médio prazo. E daí são condições um pouco especiais, se você for pensar, porque vocês têm esse histórico, etc. Porque eu imagino que não é qualquer investidor estrangeiro que vai investir sem saber em que setor vai estar investindo, sem saber que ativo está comprando. Mas também a diversificação de risco, né? Às vezes é melhor você ter um fundo que misture investimentos diversos. Claro, talvez a gente possa ter um fundo setorial, não sei, a gente estuda muita coisa. Por enquanto, esses nossos fundos têm sido com um mandato bem amplo e podendo investir em setores diversos. Mas se a gente pensa, será que faça um fundo assim ou não? Enfim, crescendo a captação, a gente poderia fazer. Porque, teoricamente, tem aquele conceito de finanças que quem escolhe como quer fazer a sua diversificação é o investidor, né? Não, mas de certa forma ele está escolhendo, né? Porque ele é um fundo de pensão, ele é um fundo soberano, etc. Ele só está fazendo uma diversificação de um ponto de vista mais macro, né? Eu não estou colocando só em renda fixa, eu não estou colocando só em fundo de ações, eu estou colocando essa parte da minha carteira em um fundo de private equity de infraestrutura focado para a América Latina. Então, não é que ele largou toda a carteira dele nas nossas mãos. Na verdade, é uma parte da alocação de recursos dele. A gente tem investidores que investem em todos os fundos do parque, eles são os nossos preferidos. Eles têm investimento no fundo de private equity, no real estate. Onde vocês vão, a gente segue. São os preferidos. Eles têm, claro, outros que só estão no nível em private equity. Boa noite. Eu queria estressar só um pouquinho a questão mais da dívida, do financiamento do projeto de vocês. Realmente eu não conheço muito o portfólio da Asset, mas vocês têm algum fundo de infraestrutura, não private equity, mas de debênture mesmo, né? Da legislação lá de debênture de infraestrutura. Acho que essa é uma pergunta e depois eu já emendar perguntando a opinião de vocês sobre, nesse momento de discussão legislativa aí da revisão do marco de PPP de concessões, também se discute muito o aprimoramento das debêntures de infraestrutura. A par das questões de você incluir setores que hoje não estão contemplados com esse tipo de benefício fiscal, como novidade da remuneração pública, por exemplo, tem uma discussão também importante sobre transferir ou conferir ao emissor do papel incentivo fiscal, dado que a percepção hoje do mercado é que conferir o incentivo fiscal para a pessoa física não vai levar muito o país a se desenvolver. Você tem que trazer investidores institucionais e fomentar cada vez mais fundos para adquirir esse papel. Então, a primeira pergunta é se vocês também trabalham com um fundo nessa característica. Eu sei que não foi escassez de demanda dos títulos de vocês, não foi problema, né? Vocês tiveram um dobro de demanda da oferta, mas como é que vocês veem também essa questão de trocar aí a isenção do emissor e tentar fomentar o mercado dessa forma? Fala primeiro, então. Esse fundo de infraestrutura, a gente, especificamente, que dá isenção para a pessoa física, a gente teve mas por quê? Era para investir nesse tal fundo 1, que eu chamei, que era de uma empresa só, projetos novos, que tinham um requisito da lei, se eu bem me lembro, era, enfim, naquele final setores, energia, enquadrava, e projetos novos, era o nosso caso. Mas a gente tinha FIP, e aí as pessoas físicas estavam nesse fundo separado, no tal fundo de infraestrutura, por causa do benefício fiscal. Depois disso a gente não fez mais, porque a nossa base de clientes não é de pessoa física, né? Poucas pessoas físicas que investem, até pelo tamanho dos tickets que a gente vem exigindo. Então a gente não fez
não tem, nada impede de vir a ter, mas agora não teve muito. A gente tem uma que chama as coisas lá dentro de verticais, né? A gente tem uma vertical mais recente de crédito privado, só que as características que eles, eu não sou tão familiarizado com o dia a dia deles lá, mas as características em geral que eles buscam são projetos que não vão tão longo, etc., e o nível de rentabilidade não é esse, etc. Então, hoje a gente não tem nenhuma dívida, vamos dizer assim, dentro de casa, onde fundo do Travelect, da Infra, etc., com o crédito desse fundo de crédito estruturado. Ele olha mais situações específicas de pequenas metas e uma não ultra large empresas e faz situações bem específicas que o mercado de capitais não consegue cobrir. Sobre a sua pergunta da isenção, é um tema a ser discutido de fato, porque hoje em dia o que acontece no Brasil é que os fundos de pensão eles já têm isenção total de impostos, portanto, investir numa debênture de infraestrutura ou em qualquer outro tipo de instrumento não faz absolutamente nenhuma diferença. E esse é um bolso muito grande que existe no país, que seria mais interessante se os projetos de infraestrutura se tornassem mais atrativos, né? Até porque você casa o passivo atuarial desses fundos com o prazo dos projetos de infraestrutura. Então, assim, a gente não teve ainda uma discussão tão grande sobre isso, mas parece ser interessante você trazer o benefício da isenção para dentro da empresa, porque aí sim ela poderia, se tornaria atrativo para esses investidores passarem a alocar mais recursos nas debêntures de infra. Né? A gente tem outras discussões de desburocratização de investidores internacionais, etc., que a gente acha importantes. Algumas amarras hoje que poderiam ser. Só mais uma, falando de investidor estrangeiro, por que um investidor estrangeiro investe num fundo do Pátria e toma o risco cambial? E por que enfim, um investidor, eventualmente um pool de investidores, não investiria direto numa concessão que não tem nenhuma provisão sobre hedge, ou, quer dizer, o que faz esse perfil de investidor, né? Porque isso é uma discussão que está colocada. É lógico, talvez tenha uma questão de risco regulatório específico, não tem pulverização, diversificação, mas é uma discussão que está colocada, né? O quanto que eu tenho que garantir algum tipo de hedge nos contratos de concessão para assegurar a vinda de investidores estrangeiros, inclusive hedgeando com a outorga, alguma coisa assim. Como que vocês veem essa questão específica do hedge e do risco cambial? Olha, a gente não pode dar resposta para os nossos investidores, mas a gente tem algumas suspeitas. Né? Vocês são bonitos. Acho que tem dois elementos para isso, né? De novo, são palpites aqui. Primeiro, nosso capital de longo prazo. Né? Então, o capital de longo prazo está menos sujeito a oscilações de volatilidade, que o investidor que quer liquidez se preocupa bastante com isso. Então, esse é um ponto 1. E o ponto 2 é o ponto que a gente estava falando sobre a diversificação desses caras, né? Então, não é porque ele coloca como pátria que ele está direcionalmente exposto a peso chileno ou reais, né? Ele, da mesma maneira que ele põe no pátria, ele põe no gestor que investe em emergentes da Europa, ele põe no outro gestor que investe na Ásia, ele põe no outro gestor que investe na América do Norte. Portanto, o próprio portfólio ele acaba sendo uma cesta de moedas que minimiza a exposição direcional do câmbio, né? Esses são os meus... Mas, teoricamente, ele poderia entrar direto então numa concessão e tomar um risco de câmbio, porque também é um contrato de longo prazo. Sim. Tá bom, se ele tiver... Ele poderia, por exemplo... Exato, por exemplo, a questão do risco regulatório. Em aeroportos, a gente tem players internacionais entrando. Entendi. Diretamente, você fala. Diretamente, lógico. Quer dizer, mas normalmente quando são operadores que já têm uma capacitação técnica naquele setor específico. Mas o risco cambial eles continuam expostos, né? Então, quer dizer, não, é porque essa discussão, às vezes, de vez em quando sai um artigo no jornal, alguém falando, precisa resolver o risco cambial, tal. Não parece ser um bicho, né? Porque assim,
né, o exemplo no longo prazo não faz muito sentido isso, né? Não, era só para saber, porque eu tinha essa sensação também. O cambial existe se eles fossem buscar financiamento no exterior. Por exemplo, se não tivesse mercado de financiamento de dívida aqui no Brasil e não tivesse BNDES também. Então eles têm que buscar financiamento para fazer alavancagem. A única opção que eles vão ter para financiar vai ser, por exemplo, pegar um financiamento nos Estados Unidos ou na Europa. Daí você vai ter um ativo que vai dar receita em real, um financiamento, uma alavancagem com financiamento, daí você tem descasamento. Não, é verdade, mas se você, o Pátria, consegue estruturar, você consegue financiar aqui uma coisa local, né? Talvez não com a mesma competência, mas um outro player também conseguirá emitir uma debenture aqui no Brasil e existe demanda para isso, né? Não é que o mercado... Existe super recente, isso é coisa de 12, 24 meses. Exato, mas... um mercado tão claro de dívida de longo prazo no Brasil há 2 anos atrás. Não, é verdade, mas hoje, quando estão falando do marco legal, estão falando muito nessa questão do hedge, né? Não sei, pela experiência de vocês tinham capital 1, vocês captaram 2 quase, é isso, né? Então, balão de ensaio foi os últimos digitais, você sai com o hedge cambial, com uma perspectiva, e acho que isso não fez diferença nenhuma. Nenhuma, né? Não fez, né? Por exemplo. Não, o nosso contrato tem a... O de vocês têm, né? Nunca pensou em... Como é dizer assim, provavelmente tomado no Brasil, eles esquecem que em real, é real contra real. Então, aí seria um hedge. Se ele receber aqui, ele sabe que vai mandar. Mas nesse caso ele... Mas aí resta saber se o investidor estrangeiro, primeiro, tem apetite para poder não somente investir, mas para poder gerenciar, na realidade, de alguma certa forma, e se inserir. E 2, teria que, no caso, por exemplo, quando ele investe no Pátria, essa prospecção, análise de qual que vai ser o setor, enfim, já é feita, né? Tanto que ele não tem gerente sobre isso, certo? Então, ele fica só realmente com... O que pode acontecer às vezes é que, sei lá, o cara, por exemplo, o fundo é uma empresa japonesa que trabalha em super parceria com a JICA, e aí o cara fala, bom, legal, como eu vou trazer aqueles juros negativos lá da JICA para participar, e aí fala, me dá algum hedge cambial, né? Pode ser um pouco isso, pode ser um Exim Bank, que o cara traz o financiamento junto, alguma coisa assim. Mas que bom saber que não teve efeito até agora, não teve. Tem mercado ainda disponível. Vocês têm bastante eventos, que você comentou, elas são bastante pulverizadas? Só tem de 2. Exato. E são casos bem específicos, então no caso da Agro tem uma debênture e ela é menos pulverizada, e a nossa debênture é relativamente pulverizada. Quando você olha o número de investidores, ele é na casa de alguns milhares, não muitos milhares, mas a hora que você vê a distribuição disso, isso é fruto da gente ter feito a nossa emissão usando a 476, né? Então, porque ela limita tanto no primário quanto no secundário, né? Então, a pergunta é mais que o mercado está revendo para a infraestrutura, essas que pulverizam muito, e quando você precisa de nível. Mas aí vem uma questão que a gente endereçou bem na nossa estrutura, porque a gente tinha esse receio, né? Tem um caso aí que todo mundo sabe, não vou citar aqui, que tem um quórum bastante complicado para conseguir o waiver, né? Na dependência da entrevista, a gente usou o que é chamado de quórum afirmativo. Então, se a companhia desrespeita alguma hipótese de vencimento antecipado, ela vai para a AGD não vencida. Então, os investidores têm que comparecer para decidir vencer a dívida. Acho que são pontos que são muito grandes para os bancos. A regra é esse de 2/3 falar que não venceu. Exato, é difícil. Mais uma pergunta. Um tema que a gente tratou em outros encontros aqui diz respeito ao risco regulatório, né? A gente tem alguns exemplos de passivos regulatórios junto à agência reguladora, mesmo no estado de São Paulo, né? Eu acho que teve casos recentes aí em que algumas concessões tinham passivos regulatórios junto à Artesp, junto a algumas agências bastante importantes, né?
Porque, eventualmente, na estratégia de regulação ou na forma de regulação, não foram limpando o passivo. Aí, quando chegou, tinha lá 2 bilhões de passivo, 1 bilhão de passivo. Como que o fundo, enfim, como os investidores com um perfil como o de vocês têm enfrentado isso? E se vocês acham que, por exemplo, hoje, pegando a estrutura regulatória existente, nessa gestão regulatória que vocês têm que fazer, por exemplo, você postergou um investimento porque aconteceu um problema alheio à sua vontade, né? Isso pode gerar um passivo regulatório para você, né? Como que vocês enxergam isso? Como que o investidor com essa característica enxerga isso e como equacionar isso? Bom, em primeiro lugar, tem a questão do track record do agente regulatório, né? Então, obviamente, no nosso processo de decisão do investimento, ter a TESP como contraparte foi um fator bastante positivo, porque a gente vê, principalmente, o respeito aos reajustes de tarifa ao longo de 20 e tantos anos muito alto, né? Então, esse é um primeiro fator que a gente olha. Então, esse é macro. Agora, no específico, você tem que ter um bom contrato de concessão. E o que é um bom contrato de concessão? Ele tem que ter uma boa matriz de risco, para não acontecer o que você falou, um risco que faz muito mais sentido estar no colo do poder concedente do que da concessionária, e, portanto, gera desequilíbrio ou não gera desequilíbrio. E 2, o regramento desse desequilíbrio. Então, tem um avanço contratual entre vários aqui na Entrevias, que é a figura do equilíbrio ordinário, ou seja, a cada 4 anos é feito um levantamento tanto de passivos quanto ativos regulatórios da companhia, e aí é feito um conjunto de contas para que aquilo não fique se perpetuando, que esse é o risco, né? Porque os passivos dos ativos regulatórios, eles vão sendo atualizados pelo WOC, em geral pelo WOC do contrato, e aí se você deixa essa bola de neve se estendendo por 10, 15 anos, aí realmente chega lá na frente impagável. Então, acho que é isso. Acho que o nosso contrato, ele tem, não vou ficar me estendendo, mas ele tem várias evoluções que contribuíram para a gente ter o conforto regulatório. A transferência foi uma dessas possibilidades? Qual transferência? Da concessão, essas hipóteses. As condições de saída, para a nossa venda. Esse é um ponto importante, né? Existem alguns editais que tem um período de lock-up, né, muito extenso, para que você possa fazer a transferência. Aqui no nosso caso não, acho que era até a assunção do trecho da Via Norte. Por quê? Porque a companhia, enfim, já teria operado um pouco, já teria tempo suficiente. Nem é a intenção fazer uma troca de controle tão rápida, mas isso exato, né? E tem que sempre ter anuência para o poder concedente. Para a gente não é um problema, porque assim, a gente fez algumas vendas já e tenho certeza que os nossos compradores não teriam obstáculo de assumir e da agência aceitá-los. A gente já viu o edital ontem falando vedada a transferência de controle de 10 anos. 20 anos, então esse. Existe um ciclo que é estratégico e provavelmente você não pode falar, mas quando você vê uma concessão de tanto tempo, a tendência é você ficar um tempão, como é que é isso? Como a Cristina disse, um dos elementos fundamentais para nós é assumir risco de desenvolvimento. E aí a implicação imediata disso é que, a partir do momento que a gente superou esse risco de desenvolvimento, a gente está preparado para fazer um movimento de saída. Quando que é esse momento, de novo, varia de projeto, varia de setor, etc. Mas o fundo tem um ciclo de quantos anos? Acho que tem 14 anos. A gente pode pedir prorrogação. Então também não tem uma pressão para vender rápido, né? O prazo já é longo o suficiente, mas a gente tem bastante empresa aí. Exato. Está com estoque. Também sem pressão para ter que vender antes da hora. Então, você não distribui dividendos nem nada disso, nos nem nossos de remuneração? dificilmente. Não é um
negócio que a gente busca. Mas tem casos de empresa que precisa de Esse prazo ser menor que o prazo da concessão não foi um problema para a licitação, para ninguém, não. Atuação de qualquer regulador. Não, sempre explicou e a empresa será vendida e aí. Acho que quando a ação é muito presente, a autoridade reguladora nem se atenta a olhar o tempo de desinvestimento do fundo vis-à-vis do fundo da concessão. Ela perguntou porque tinha requisito para ficar sem técnico, tinha PL. Tinha um requisito muito específico diferente daqui, porque agora começou a surgir esse tema como um tema sensível. Como aqui não tem é um regulamento, é público, no mesmo caso do IFC, a gente fez uma série de questões, não dos nossos fundos, mas de FIP em geral, e a gente listou, explicou, então tudo bem. Se uma empresa pode vender... Não existe vedação, né? A gente não deveria ter. Seria só a regra do local, se fosse o caso. E o local, só como vocês endereçam o risco da alteração societária, da alienação da espécie, a condicionar da aprovação do concedente, por exemplo? Então, é isso que a gente estava falando. A gente pede anuência. Mas, idealmente, seria melhor não ter essa exigência depois de, sei lá, X anos para a operação, não sei. Poderia ter algum critério assim. Para a gente não foi, essa questão não foi impeditivo para a gente participar, mas... Baseado no histórico, né? A gente está do outro lado. O Estado de São Paulo. A gente espera vender bem que o regulador vai ser razoável na análise do comprador. Sim. Não, vai ficar comigo até o final. Vocês estão tão bem. Mas se eles forem tranquilos aceitando vocês as condições de entrada, provavelmente as condições de saída também vão ser favoráveis. Salvo engano, esse contrato teve um outro avanço, posso estar falando besteira, mas geralmente atesta que é a solidariedade da concessionária com o acionista, que é um puta prazo. E o Estado de São Paulo começou a superar isso em outras licitações. A Artep sempre pegou o acionista para ser solidário. Aqui, e isso atrapalha às vezes na transferência de controle, né? Porque daí você não vou olhar só o negócio. Porque é o que vocês estão falando, se o negócio está sustentável, a regra de transferência não deveria ser tão rígida. Eu não lembro desse elemento. Eu não lembro disso também, na Mas análise. pelo que eu vi aqui no contrato, não tinha isso. É um outro avanço. Mas eu nem lembro de ter aparecido no edital e a gente ter feito contribuição, sabe? Não lembro Entendi. nem de ter aparecido. Talvez o AFC já tenha feito o filtro antes. É muito comum ter essa solidariedade quando o capital social não está integralizado. Né? Esse é código de lei. Esse é código de lei. Essa solidariedade não tinha isso. Bom, eu acho que a gente pode fazer mais uns 10 grupos com a Cristina e com o Thiago, né? Porque realmente acho que essa experiência que vocês trouxeram ela é um turning point, né? Pena que a Isa não pôde vir, ela está doente, pediu desculpas, porque daí a gente teria quem estava do lado do governo e quem estava do lado da iniciativa privada, mas ela realmente está doente, queria vir, não foi não porque não vai, a sua ficou de cama o dia inteiro. Mas, enfim, acho que foi super proveitoso. Eu queria mais uma vez agradecer vocês, agradecer a todos pela participação. Eu acho que é esse tipo de discussão que a gente quer promover aqui no grupo, né? É um pouco uma discussão muito aplicada, multidisciplinar e que, de alguma forma, possa avançar, né, no marco legal e na estruturação de projetos. Eu acho que, enfim, eu diria que esse foi talvez um dos encontros mais proveitosos aqui, porque de fato vocês trouxeram questões extremamente importantes e desde logo vocês estão desde logo convidados para voltar aqui, porque você vê que a turma está animada. Pessoal, é 10 da noite, segunda-feira, vamos para casa, tá bom? Mas de uma salva de palmas.